A estrada de terra que levava ao cemitério era sinuosa e deserta. O céu estava nublado, e uma brisa fria soprava através das árvores retorcidas ao redor. Eu e minha esposa, Clara, estávamos empolgados com a viagem. Era uma pequena cidade do interior, cheia de histórias antigas e lugares esquecidos pelo tempo. Assim que estacionamos o carro diante dos portões enferrujados, um arrepio percorreu minha espinha. O cemitério era vasto, com lápides desgastadas pelo tempo e mausoléus antigos cobertos de musgo. O lugar parecia intocado, como se ninguém o visitasse há anos. Tem certeza que quer entrar? Clara perguntou, ajustando a alça da mochila no ombro. Sorri, tentando disfarçar o desconforto que começava a surgir em meu peito. Claro. É só um cemitério, não é? Ela riu, mas o som pareceu morrer no vento. Empurramos o portão, que rangeu alto, como se protestasse contra nossa entrada. Andamos entre os túmulos, observando nomes apagados pelo tempo e estátuas cobertas de poeira e líquen. O silêncio ali era estranho, como se o próprio ar estivesse pesado demais para ser cortado por qualquer som. Foi então que o encontramos. No centro de um pequeno descampado, havia um túmulo diferente de todos os outros. Era uma laje de pedra escura, selada com correntes grossas e um cadeado enferrujado. Em volta dele, estacas de madeira estavam cravadas no chão, segurando placas desgastadas que traziam mensagens ameaçadoras. Não abra. Aqui ele deve permanecer. Selado para sempre. Clara se aproximou, franzindo a testa. Isso não é normal. Parece algo saído de um filme de terror. Puxei o celular e tirei algumas fotos. O lugar tinha um ar sinistro, mas não havia nada além disso, certo? Foi quando percebi algo estranho. O ar ao redor do túmulo parecia mais frio. Clara esfregou os braços, arrepiada. Vamos sair daqui. Esse lugar me dá arrepios. Concordei, mas antes de dar as costas, senti uma sensação estranha, como se algo estivesse nos observando. O instinto me dizia para correr, mas ignorei e seguimos nosso caminho para fora do cemitério. De volta ao carro, Clara pegou o celular e começou a olhar as fotos. Isso é estranho, murmurou. Me inclinei para ver a tela e senti meu estômago se revirar. Nas fotos do túmulo, havia sombras que não deveriam estar ali. Figuras escuras, distorcidas, escondidas entre as árvores ao fundo. Devem ser reflexos, ou sujeira na lente, tentei justificar, embora minha voz soasse incerta. Clara me olhou, visivelmente incomodada. Vamos só esquecer isso e seguir viagem. Concordei, ligando o carro. Enquanto nos afastávamos do cemitério, não pude evitar olhar pelo retrovisor. As árvores balançavam suavemente com o vento, mas, por um breve momento, tive certeza de que vi algo parado entre os túmulos, nos observando. A estrada até o hotel foi silenciosa. Nem eu nem Clara falamos muito depois de sair do cemitério. Havia algo no ar, um peso invisível que nos acompanhava desde que encontramos aquele túmulo selado. O hotel era simples, mas aconchegante. Nosso quarto ficava no segundo andar, com uma varanda que dava para uma praça vazia. O cheiro de madeira antiga preenchia o ambiente, e o vento fazia as cortinas finas balançarem levemente. Clara jogou a mochila sobre a cama e pegou o celular. Quero olhar essas fotos de novo. Preciso ter certeza de que não foi só coisa da minha cabeça. Me sentei ao lado dela, e juntos rolamos pelas imagens. O desconforto crescia a cada foto. As sombras que antes pareciam manchas escuras agora tinham formas mais definidas. Pareciam silhuetas de pessoas, mas distorcidas, como se estivessem presas entre os túmulos. Isso não faz sentido, murmurei, sentindo um calafrio. Antes que pudéssemos dizer mais alguma coisa, ouvimos um som estranho. Toque. 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 Olhei para Clara. Ela me devolveu um olhar assustado. O barulho veio do armário. A madeira escura do armário parecia pulsar com uma presença invisível. Engoli em seco e me aproximei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Deve ser só o vento, sussurrei, tentando me convencer. Mas Clara não respondeu. Ela apenas observava com os olhos arregalados enquanto eu girava lentamente a maçaneta da porta do armário. O rangido foi alto, ressoando pelo quarto silencioso. O interior estava escuro, apenas nossas sombras tremulando na madeira polida. E então, vimos. Lá dentro, pousado sobre as prateleiras vazias, havia um pequeno pedaço de papel amarelado, dobrado ao meio. O peguei com as mãos trêmulas e desdobrei. A escrita era irregular, como se tivesse sido feita com pressa, ou pior, com desespero. Vocês me viram. Agora eu vejo vocês.
Minha respiração ficou presa na garganta. Olhei para Clara, e seus lábios tremiam levemente. Isso estava aqui quando chegamos? Ela perguntou com a voz baixa, quase inaudível. Balancei a cabeça. Não. Definitivamente, não. Nosso quarto parecia menor agora, como se as paredes tivessem se fechado ao nosso redor. O silêncio era pesado, sufocante. O celular de Clara vibrou, nos fazendo saltar. Ela o pegou rapidamente, mas logo empalideceu. O que foi? Perguntei. Ela virou a tela para mim. Era uma notificação. O Google Fotos havia detectado um rosto na última imagem que tiramos no cemitério. Com os dedos trêmulos, ela abriu a foto. Dessa vez, não havia apenas sombras. No canto da imagem, entre os túmulos, havia um rosto. Pálido, com olhos vazios e um sorriso torto e doentio. A única coisa pior do que vê-lo ali era perceber que ele parecia estar olhando diretamente para nós. Depois da foto, o clima no quarto mudou completamente. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia mais alto do que o normal. O bilhete ainda estava sobre a mesa, sua presença inquietante nos lembrando de que algo estava errado. A gente precisa sair daqui, Clara sussurrou, sua voz carregada de medo. Levantei para pegar minha mochila, mas algo me fez parar. O espelho ao lado da cama refletia o quarto, mas algo estava errado. Havia uma sombra. Fiquei imóvel, o coração martelando no peito. A sombra estava no canto do quarto, próxima ao armário. Mas quando olhei diretamente para lá, não havia nada. Engoli em seco e olhei de volta para o espelho. A sombra estava mais perto. Recuei, puxando Clara pelo braço. Ela percebeu meu olhar fixo no espelho e virou-se devagar. Quando viu, soltou um pequeno grito e tapou a boca com as mãos. A sombra agora estava bem atrás de nós. E então, os sussurros começaram. As vozes pareciam vir de todos os lados, uma mistura de palavras ininteligíveis e gemidos abafados. O quarto ficou mais frio, e a luz do abajur começou a piscar. Clara tremia ao meu lado. Peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre o cemitério, desesperado por qualquer explicação. E então, encontrei algo. Era um artigo antigo, um relato sobre um homem enterrado vivo naquele cemitério há mais de 100 anos. Seu túmulo foi selado com correntes e placas de aviso para que ninguém jamais tentasse abrir. Dizem que aqueles que olham diretamente para sua sepultura o libertam. Ele os vê. E, depois disso, ele os segue. Minhas mãos suaram. Olhei para Clara, que encarava o celular com a mesma expressão de horror. Os sussurros ficaram mais altos. O espelho trincou. E então, a porta do banheiro bateu com força. Um estrondo ecoou pelo quarto. As luzes piscaram freneticamente, lançando sombras distorcidas pelas paredes. O som de passos arrastados vinha do corredor do hotel, como se alguém ou algo estivesse vindo em nossa direção. Clara segurou minha mão com força. A gente precisa sair. Mas quando corri até a porta e tentei girar a maçaneta, ela não se mexeu. Trancada. Toque. 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 O barulho vinha do outro lado. Algo estava ali. Algo nos observava. A luz apagou de vez. Por um instante, tudo ficou em silêncio. E então, uma respiração baixa e rouca soou bem atrás de nós. A respiração rouca atrás de nós congelou meu sangue. Eu sentia uma presença ali, próxima o suficiente para tocar minha nuca, mas não tinha coragem de me virar. Clara apertou minha mão com tanta força que seus dedos tremiam. O quarto parecia menor, como se as sombras estivessem se fechando ao nosso redor. Rafael, sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Com um nó na garganta, olhei lentamente para o espelho trincado. O reflexo mostrava o quarto, mas não apenas nós dois. Atrás de Clara, uma figura alta e esquelética pairava na escuridão. Seu rosto era um borrão de sombras, exceto pelos olhos fundos e vazios, que brilhavam com um brilho fraco. Seu sorriso era torto, longo demais para ser humano. E então, ele moveu a cabeça, como se nos observasse diretamente pelo vidro. A luz piscou novamente, e dessa vez, quando se apagou, tudo mergulhou em uma escuridão absoluta. E o sussurro veio direto ao meu ouvido. Agora eu vejo vocês. A maçaneta da porta ainda não girava. Comecei a bater nela com força, desesperado. Alguém nos ajude. Clara estava ao meu lado, fungando em desespero. Então, ouvimos. Toque. 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 Dessa vez, vinha do teto. Olhei para cima. A criatura estava ali, espremida no canto do teto, como uma aranha humana grotesca. Seus olhos brancos nos encaravam, e sua boca se abriu devagar,
como se quisesse devorar a própria escuridão. Foi quando Clara pegou o bilhete da mesa e o rasgou em pedaços. O quarto tremeu. O espelho estalou. E a porta destrancou sozinha. Sem pensar duas vezes, puxei Clara pela mão e corremos pelo corredor do hotel, sem olhar para trás. Saímos do hotel e corremos até o carro. O céu ainda estava escuro, mas uma brisa quente indicava que estávamos, de alguma forma, longe daquela presença. Clara se jogou no banco do passageiro, ainda tremendo. Liguei o carro e acelerei, sem nem me preocupar em verificar o caminho. Por vários quilômetros, o silêncio nos envolveu. Até que Clara quebrou o silêncio. Apaga as fotos. Peguei o celular e abri a galeria. As imagens do cemitério ainda estavam lá. Todas elas. Mas agora, havia algo diferente. A última foto mostrava o túmulo selado. Mas as correntes estavam quebradas. E a lápide estava aberta. Não sei se Clara viu a mesma coisa que eu, mas naquele momento, deletei todas as imagens e joguei o celular no banco de trás. Nunca mais falamos sobre aquela viagem. Nunca mais voltamos àquela cidade. Mas, às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço. Toque. 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 Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.